Conheçam Marie. Ela nasceu em 1972. Ela era uma mulher de 42 anos que vivia no Tennessee, Estados Unidos. Marie foi descrita como uma mulher extrovertida e que sempre estava cercada por amigos. Durante o ensino médio, ela conheceu um jovem chamado Ben. Os dois se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e assim que terminaram o ensino médio, eles logo se casaram e tiveram uma filha. Ainda durante o ensino médio, Marie tinha uma melhor amiga chamada Katrina. As duas se conheceram durante o jardim de infância, estudaram juntas durante toda a vida, não se desgrudavam, enfim, elas faziam tudo juntas. Assim que terminaram o ensino médio, elas tiveram que se distanciar por um tempo. O que acontece é que Marie não foi para a faculdade, ela decidiu se casar com Ben, porém Katrina decidiu se mudar para uma outra cidade e iniciou sua faculdade. Algum tempo depois, Katrina voltou para sua cidade natal. Assim que voltou, procurou a amiga, apresentou seu namorado, Michael. Além de apresentar para Marie, ela também apresentou para Ben, que logo gostou dele. Eles perceberam que tinham muitas coisas em comum e então, assim como Katrina e Marie, os dois se tornaram melhores amigos. Após 6 meses do início do namoro de Katrina e Michael, eles decidiram se casar. Anos depois, em 2001, tiveram um filho e, segundo relatos, eles viviam bem. Parecia que eles eram felizes, que tinham uma boa vida, assim como Marie e Ben também pareciam ter uma ótima vida, pareciam até mesmo ser o casal perfeito. Além disso, os casais, como falei para vocês, eram muito amigos, eles frequentavam a casa um do outro, viviam saindo juntos e não se desgrudavam em momento algum. Alguns anos depois, em 2005, aconteceu algo que chocou muitas pessoas que conheciam o casal. Nessa época, Marie e Ben se separaram. Segundo relatos, eles começaram a discutir com frequência, já não estavam se dando bem e por isso decidiram se separar. Ainda na mesma época, Katrina e Michael também se separaram. Isso aconteceu porque, segundo relatos, assim que o filho do casal nasceu, o relacionamento deles começou a esfriar, eles começaram a se distanciar, brigavam com frequência e, além disso, Katrina também descobriu que Michael estava traindo ela com algumas mulheres. Como não aceitou isso, ela pediu o divórcio, porém, apesar de se separar dele, ela sempre fez questão que Michael fizesse parte da vida do filho, porque apesar de tudo, segundo ela, ele era um ótimo pai. Após esses divórcios, aconteceu algo que deixou as pessoas ainda mais chocados. O que acontece é que Marie e Michael foram vistos juntos, eles estavam muito íntimos e as pessoas acharam aquilo muito incomum. 3 dias após a assinatura do divórcio, Ben viu Marie e Michael juntos. Ele ficou muito chateado, ficou se sentindo traído e Katrina só foi descobrir sobre isso algum tempo depois. Em uma entrevista que deu, ela disse que quando soube que Marie e seu ex-marido estavam juntos, ela se distanciou da melhor amiga, não quis mais falar com ela porque achou tudo aquilo um grande e verdadeiro absurdo. Quando Marie e Michael começaram a ser vistos juntos, rumores também começaram a surgir no bairro onde eles moravam. Muitas pessoas começaram a se perguntar se eles já eram amantes enquanto estavam casados ou se essa relação começou apenas após o divórcio dos dois. Em uma entrevista que Ben deu, ele disse que acreditava que tudo isso começou antes, enquanto ele estava casado com Marie, e que por muitas vezes ele desconfiou dos dois, mas nunca tinha pegado nada. 2 anos depois, em 2007, Michael e Marie se casaram após 2 anos de namoro. Eles então compraram uma bela casa e, com o passar dos anos, Michael investiu em ônibus escolares. Ele comprou vários ônibus, contratou vários motoristas e Marie começou a trabalhar nos correios de sua cidade. De acordo com as pessoas que conviviam com o casal, eles pareciam felizes, tinham uma ótima vida e aparentemente não tinham grandes problemas como casal.
No dia 11 de outubro de 2013, por volta de 12h45, Marie ligou para a emergência. Ela estava muito angustiada no telefonema, informou que, após realizar algumas tarefas fora de casa, ela voltou para casa, foi até a garagem e então encontrou seu marido no chão desacordado. Assim que a polícia e os paramédicos chegaram ao local, eles encontraram Michael sem vida na garagem. Após isso, eles o levaram para análise, onde os profissionais constataram que ele perdeu a vida devido a um tiro, e assim as investigações se iniciaram. Quando os investigadores estavam verificando a garagem onde Michael foi encontrado, eles perceberam que antes de Michael perder a vida, ele estava trabalhando em um de seus carros, coletaram todas as evidências físicas, também chamaram uma equipe forense e também souberam que ele tinha uma ex-mulher, souberam como terminou o casamento dele com essa ex-mulher e por isso os investigadores decidiram interrogar Katrina. Assim que falou com os policiais, Katrina disse que ela jamais faria algo de ruim contra seu ex. Ela contou tudo sobre sua vida, sobre sua separação e falou que a única pessoa que ela acreditava que poderia fazer mal a Michael era o ex-melhor amigo dele, que também era o ex-marido de Marie. Ela disse que Ben nunca aceitou o fim de seu casamento, que ele também nunca aceitou que Marie e Michael se casaram, que eles ficaram juntos e que ele vivia dizendo que poderia tirar a vida de Michael, já que ele acreditava que Michael não tratava sua filha bem. Ela disse que chegou a escutar Ben dizendo isso certa vez e por isso os policiais também decidiram interrogá-lo. Assim que Ben falou com a polícia, ele negou qualquer envolvimento, deu um álibi aos policiais, os policiais conseguiram comprovar esse álibi e apesar de ainda ficarem muito desconfiados de Ben, eles tiveram que descartá-lo naquele momento porque eles não tinham evidências físicas contra ele. Como os policiais estavam em um beco sem saída, eles decidiram verificar a garagem da casa da família novamente. Ao chegar nessa garagem, eles encontraram algo que até então não tinham visto. Eles acharam uma bala alojada em um pneu, coletaram essa bala, enviaram para análise e ali se concluiu que aquela bala foi a bala que foi usada em Michael. Após isso, eles decidiram interrogar Marie para saber se ela sabia mais alguma coisa ou se ela tinha esquecido de contar alguma coisa para eles. Quando foi interrogada, ela disse exatamente o mesmo que contou no dia do ocorrido, relatou o mesmo passo a passo, também contou que ela e o marido tinham um ótimo relacionamento, que eles viviam super bem e que não tinha o porquê ela fazer nada de ruim contra ele. Como os policiais precisavam comprovar se o que Marie estava dizendo era verdade, eles decidiram falar com o filho de Katrina e Michael. Eles decidiram falar com o menino porque ele frequentava a casa do pai e da madrasta e sabia como era o convívio dos dois. Ao falar com o menino, ele disse coisas totalmente diferentes do que Marie relatou aos policiais. Ele falou que o relacionamento entre seu pai e sua madrasta era terrível, que eles brigavam constantemente e que eles realmente não se davam bem. Por causa disso, os policiais decidiram investigar um pouco mais a fundo a vida desse casal. Eles falaram com muitos vizinhos, familiares, amigos próximos, porque eles queriam entender como realmente era o relacionamento entre Michael e Marie. Ao investigar o relacionamento do casal, a polícia descobriu que tanto Michael quanto Marie tinham casos extraconjugais. Parece que meses antes do ocorrido, Marie encontrou o marido ficando com outra mulher dentro de um de seus ônibus e que, semanas antes do ocorrido, Michael também descobriu que Marie estava tendo um caso com um colega de trabalho. Quando Michael descobriu isso, ele pediu o divórcio. Marie sugeriu que ele saísse de casa, porém Michael se recusou. Ele disse que a propriedade estava no nome dele, que a casa era dele antes desse casamento e por isso ele achava injusto sair de casa e ela ficar. Por causa disso, Michael resolveu continuar na mesma casa que Marie e eles começaram a ter muitas brigas.
Com isso, os investigadores conseguiram um mandado de busca para o celular de Marie e para o celular de Michael. Ao verificar o celular dos dois, a polícia confirmou que Michael realmente estava tendo um caso com outra mulher, porém, quando verificaram o celular de Marie, além de perceberem que ela também estava tendo um caso extraconjugal, eles encontraram muitas mensagens que foram apagadas. Por causa disso, o aparelho de Marie precisou de uma análise mais profunda. Dias depois, quando os profissionais conseguiram acesso às mensagens que foram apagadas, eles encontraram muitas mensagens entre Marie e seu irmão Chris, exatamente no dia que Michael perdeu a vida. Essas mensagens eram exatamente no horário que Michael foi morto, e em uma das mensagens, Marie deixava bem claro que estava com uma arma na mão e pedia ao irmão instruções de como usá-la ou como saber se ela estava carregada. Após a polícia coletar todas essas informações, eles levaram o irmão de Marie para ser interrogado. Assim que Chris falou com os investigadores, ele decidiu contar toda a verdade. Disse que semanas antes do ocorrido, a irmã o procurou, disse que estava com muito medo do marido e que precisava de uma arma para se defender. Ainda segundo ele, 2 semanas antes do ocorrido, ele conseguiu essa arma, entregou para Marie e que no dia do crime ele teve algumas conversas com a irmã pelo celular. Ele disse que algum tempo depois Marie foi até ele, entregou a arma no dia que Michael foi morto e então ele jogou essa arma em um rio. A partir daí, os policiais levaram Marie novamente para ser interrogada. Quando foi confrontada com as mensagens de texto e com o depoimento de seu irmão, Marie mudou toda a sua versão, disse que seu relacionamento não era perfeito, que ela tinha muitos problemas com o marido, que Michael era um homem muito controlador, que era um homem muito difícil de lidar e que ela era apenas uma vítima. Quando os policiais perguntaram se ela tinha tirado a vida de Michael, ela negou. Os policiais continuaram em cima de Marie até que ela disse que iria contar tudo o que aconteceu naquele dia. Marie mencionou que durante aquele dia ela e o marido foram até a garagem da casa, ficaram ali por um tempo e que depois de um tempo ela disse que queria voltar para dentro de casa. Ela disse que quando falou isso para Michael, ele não quis deixar ela voltar para casa, mesmo assim ela foi sozinha e percebeu que ele estava indo atrás dela. Como percebeu isso, Marie contou que pegou a arma dentro de casa, que depois disso não se lembrava muito bem dos acontecimentos porque sua mente só tinha um borrão, que ela se lembrava de brigar com ele, sair correndo e depois se lembrava que se virou e atirou. Ela contou que após isso entrou no carro, dirigiu até o local onde seu irmão trabalhava, entregou a arma para ele e então voltou para casa. Marie mencionou que assim que chegou em casa, ela percebeu que algo tinha acontecido com Michael porque viu que ele estava ferido, também notou que estava desacordado e por isso ela decidiu ligar para a emergência. Apesar de Marie dizer tudo isso, os policiais não acreditaram nela. Segundo os investigadores, os profissionais que fizeram toda a perícia no local informaram que quando Michael perdeu a vida, ele estava consertando um dos carros e que a pessoa que atirou estava sentada em uma cadeira, que essa pessoa não estava fugindo de ninguém e muito menos correndo. Após a polícia ouvir a confissão de Marie, eles perguntaram se ela e Michael costumavam ter muitos confrontos físicos. Ela respondeu que não e disse que não se lembrava como tudo chegou naquele ponto. Ela falou que realmente a mente dela não conseguia se lembrar do que aconteceu no momento em que ela atirou. Apesar de tudo isso, a polícia continuou acreditando que Marie estava mentindo e que ela se lembrava muito bem de todo o passo a passo e de tudo o que aconteceu naquele dia. A partir daí, Marie foi presa. Ela ficou alguns meses aguardando seu julgamento, até que em 2015 ela decidiu aceitar um acordo judicial. Em uma breve audiência que aconteceu em junho de 2015, Marie se declarou culpada e ali os promotores disseram que eles optaram fazer um acordo judicial com ela porque a arma usada nunca foi encontrada. Conforme falei para vocês, Chris disse que tinha jogado essa arma em um rio, porém os policiais não encontraram essa arma no local.
Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Marie foi sentenciada a 21 anos de prisão e provavelmente será elegível à liberdade condicional em 2031. Meses após a audiência de Marie, outra audiência aconteceu onde Chris, o irmão dela, também foi julgado e também foi considerado culpado, mas como cúmplice. Ao final de tudo, ele recebeu 2 anos, mas somente em liberdade condicional. Sobre Ben, o ex-marido de Marie, ele sempre se manteve distante dos jornalistas e criou sua filha. Sobre Katrina, ela deu algumas entrevistas. Em uma delas, ela disse que não sabia se um dia iria conseguir perdoar Marie porque ela tirou o pai de seu filho. Durante alguns anos, ela se manteve distante dos jornalistas, assim como Ben, e criou seu filho. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem aqui no canal, porque na quarta-feira vai ter vídeo novo. Obrigada a cada um que sempre está aqui segurando minha mão, assistindo o vídeo, comentando, curtindo, enfim, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês, como eu digo, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.